o que motivou a revolta da vacina foi a alternativa B, a obrigatoriedade associada à truculência dos guardas sanitários na vacinação contra a varíola. Bom, o SUS, o que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Quais são os seus princípios doutrinários e organizacionais? Muitas pessoas criticam o SUS, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é o SUS. Então, a criação do SUS é um marco para a saúde pública do Brasil e serviu de referência para uma série de países que também consideraram o nosso conceito para definir saúde e estabelecer os serviços de saúde pública. Então, para que muitos entendam, e para surpresa de muitos, o SUS é considerado uma referência em termos de serviços de saúde. Infelizmente, a prática não se mostra igual ao conceito, né? O conceito ele é considerado talvez o mais atual, o mais amplo, o mais igualitário, o mais digno de todos. E muitos países se basearam no conceito do SUS, nos princípios doutrinários do SUS, para estabelecer os seus princípios, os seus processos de saúde, os seus modelos de saúde. Infelizmente, no Brasil, o conceito e a prática estão um pouco distanciados, mas do ponto de vista conceitual, o SUS, se fosse colocado em prática tal qual ele se estabelece, seria, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, o melhor sistema de saúde pública do mundo. No artigo 196, tem-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma lei, o SUS é definido da seguinte forma: as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, ou seja, o SUS ele tem que ser descentralizado. Eu não posso querer que tudo aconteça num único ponto, dependendo de um único indivíduo, de uma única entidade ou órgão. E o atendimento tem que ser integral a todas as necessidades da população. Eu não posso querer estabelecer regras. Isto atendo, isso não atendo. Isto pode, isso não pode. Isso está previsto, isso não está. Então o atendimento ele tem que ser integral. Apesar de o SUS ter sido definido, concebido e descrito pela Constituição de 1988, ele só foi regulamentado, em 1990 através da Lei 8.080. Esta lei define o modo operandi do SUS, ou seja, como ele vai atuar, propondo a sua forma de organização e o seu funcionamento. Então, quais são os princípios doutrinários do SUS? Então, nós temos aí basicamente 3 princípios doutrinários do SUS. Quais são eles? O primeiro, a universalidade, que significa o acesso às ações e aos serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação e outras características sociais ou pessoais. Ou seja, o princípio doutrinário do SUS diz que todo mundo deve ser tratado de maneira igual, independente. Todo mundo tem o direito à saúde, independente de qualquer outra característica. Equidade é um princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde. Então, a equidade diz que todos os direitos devem ser garantidos, independentemente do que quer que seja. Equidade diz que esses direitos devem ser iguais a todos. Então, ela garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. O terceiro princípio doutrinário é a integralidade, que significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades. Então é extremamente importante que a pessoa entenda que quando ela vai a um médico, né, ou ela vai a um serviço de saúde, o indivíduo que está lá, ele não é só um indivíduo doente, um braço doente, uma cabeça doente, um olho doente, uma boca doente, não. Ele é um conjunto
Ele é um todo. Através daquele indivíduo, eu tenho que pensá-lo sobre aspectos sociais, físicos, mentais. Então ele tem que ser avaliado na sua integralidade. E não só como, de repente, uma peça anatômica, um braço, uma cabeça, né? Um membro afetado, um órgão, um tecido prejudicado, mas na sua integralidade. Então, o quanto que aquela doença impacta na sua maneira de viver, na sua maneira de ver a vida, de interagir com os indivíduos, com os outros. Além dos princípios doutrinários, existem os princípios organizativos do SUS, né? Esses princípios são quais? Primeiro, hierarquização, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, referência e contra-referência. Participação popular pode ser definida como a democratização dos processos decisórios, consolidados na participação dos usuários, dos serviços de saúde nos chamados Conselhos Municipais de Saúde. E a descentralização político-administrativa, que consolida com a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS. Então, quem administra o SUS é o município. Bom, quais são alguns objetivos e atribuições do SUS? Primeiro, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. É papel do SUS identificar e divulgar os fatores que estão relacionados com a saúde dos indivíduos. Formular as políticas de saúde. O que vai ser feito para garantir a manutenção da saúde do indivíduo? Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Realizar atividades de vigilância nutricional e de orientação alimentar. Formular políticas referentes a medicamentos, equipamentos, vacinação, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde. Controlar e fiscalizar os serviços, os produtos e as substâncias de interesse para a saúde. Então o SUS tem várias atribuições e não são poucas e nem são pouco importantes, pelo contrário, são extremamente importantes. Cabe ao SUS identificar fatores associados com a saúde dos indivíduos, formular as políticas de atendimento à saúde desses indivíduos, verificar o quanto que uma doença, na verdade, ela comete uma população. Então, várias são as ações que demandam do SUS. Então, antes do início do SUS, havia uma assistência de característica excludente, mercantil, dicotômica e pouco resolutiva. Esses modelos assistenciais estabelecidos no Brasil se constituíam um desafio para a implantação do SUS, pelo fato de apontar para uma lógica totalmente oposta à da universalidade, da integralidade, da promoção da saúde. Então, uma proposta relevante de modelo assistencial que vem sendo desenvolvida é o Programa Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde. Então, os programas PSF e PACS, Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que vem justamente contra todo esse modelo anterior, que era um modelo arcaico e que foi substituído, então, pelo modelo do SUS, que prega a integralidade e universalidade das ações. O PSF foi introduzido no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994 e teve como antecedente o PACS, o Programa de Agente Comunitário em Saúde, lançado em 1991. Então, o antigo Programa Agente Comunitário foi substituído pelo Programa Saúde da Família. A partir de então, o Programa Saúde da Família apresentou um notável crescimento e atualmente o programa foi determinado como sendo a forma de reorganizar e de reordenar e fortalecer a atenção básica, né? Então, a importância desse programa é enorme para a garantia da família, né? Da saúde da família como um todo. A estratégia Saúde da Família, um ponto importante, é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional, né? Composta por, no mínimo, um médico, generalista ou especialista em saúde da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e por agentes comunitários de saúde. Além disso, podem ser acrescentados nesse programa, nesta equipe, profissionais da área de saúde bucal, odontólogos, né? Dentistas, cirurgiões dentistas, generalistas ou especializados em saúde da família, além de técnicos em saúde bucal. O papel dos agentes comunitários de saúde continua sendo muito importante
pois muitos são autores e conhecem a população como ninguém mais. São geralmente indivíduos da própria comunidade, conhecem os indivíduos e podem apontar quais são os locais onde há uma maior carência, uma maior necessidade, um maior atendimento, uma maior urgência em termos de atendimento. Dados atuais do Ministério da Saúde indicam que há grupos que estão mais expostos a riscos na sua saúde. Esses grupos, por exemplo, são os de crianças com menos de 1 ano, as gestantes, os idosos, os trabalhadores urbanos e rurais. Então, na verdade, são descritos no Brasil vários programas de saúde que visam a trazer ações voltadas para essas populações, buscando uma melhoria na condição de vida dessas populações e a manutenção do seu estado de saúde. Dentre eles, nós temos a Academia da Saúde, lançado em abril de 2011, que estimula a criação de espaços públicos adequados para a prática da atividade física e de lazer. É o que a gente vê nas praças, nos parques, né? Todos aqueles aparelhos que são colocados para que a população seja estimulada à prática da atividade física, que, inegavelmente, é fundamental para a manutenção da saúde da população. O programa Mais Médicos, que faz parte de um amplo pacto de melhorias no atendimento aos usuários do SUS, com a convocação de profissionais para atuar na atenção básica de municípios com maior vulnerabilidade. A Farmácia Popular é um outro programa importante, criado para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, que são vendidos a preços mais baixos que os praticados no mercado. São remédios contra diabetes e hipertensão, e muitos desses medicamentos, quando são de alto custo, têm a sua distribuição de maneira gratuita. O Cartão Nacional de Saúde é um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no âmbito do SUS ao usuário, ao profissional que os realizou e também à unidade de saúde. Através do Cartão Nacional de Saúde é possível se registrar as ações que vêm sendo realizadas. Unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. As UPAs 24 horas são estruturas de complexidade intermediárias entre a UBS e as portas de urgência hospitalares, e em conjunto com estas compõe uma rede organizada de atenção às urgências. Então a UPA é sem dúvida nenhuma um primeiro local de atendimento para situações de urgência e depois posterior encaminhamento a unidades hospitalares com maior complexidade. O PNAN, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, tem o propósito de garantir a qualidade de alimentos disponíveis para o consumo do país, e o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem a finalidade de prestar socorro à população em casos de urgência. A assistência é feita depois de uma chamada através do telefone 192 e a ligação ela é gratuita. Bom, vamos para mais uma interatividade? Qual é o princípio, então, doutrinário do SUS? A. Equidade. B. Descentralização. C. Hierarquização. D. Participação popular. E. Fiscalização contínua do atendimento. Então, a resposta a essa pergunta é a letra A. O princípio doutrinário do SUS é a equidade. Bom, eu espero que você tenha aprendido mais sobre epidemiologia, tenha aprendido mais sobre as principais doenças, né, de importância para a saúde pública brasileira e tenha aprendido bastante sobre o SUS. Espero vê-lo em breve e até a próxima.